Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Ótica Clássica. Os demais conteúdos, as atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso AVA. Nas videoaulas anteriores, nós vimos que as ondas eletromagnéticas são baseadas nos campos elétrico e magnético. Esses campos são campos reais, da mesma forma que as ondas eletromagnéticas. Prova disso é que a luz que provém de uma estrela longínqua realiza trabalho sobre as células que compõem nossos olhos, né? De forma que a gente consegue ver a luz, o brilho de uma estrela. Bom, seguindo o nosso estudo das videoaulas anteriores, vamos agora abordar as propriedades das ondas eletromagnéticas. Basicamente, nessa videoaula a gente vai ver que as ondas planas são ondas transversais. A gente vai ver de forma quantitativa a energia e o momento carregado pela onda eletromagnética, e também a gente vai verificar o efeito da dispersão em ondas ou em luz não monocromática, ou seja, compostas por dois ou mais comprimentos de onda. Bom, para iniciar aqui nosso estudo, vamos abordar a questão da transversalidade das ondas planas. Então, considere uma onda plana que se propaga na dada direção e com dado comprimento de onda lambda. Para fazer essa análise, vamos considerar aqui as equações de Maxwell, né? As equações que descrevem a propagação das ondas eletromagnéticas. As quatro equações de Maxwell: lei de Gauss, Gauss magnética, lei de Faraday e Ampère-Maxwell. Todas essas equações, né, são consideradas no vácuo, ou seja, são as equações de Maxwell no vácuo, onde ρ e J é igual a zero. Não existe carga e nem corrente. Então, sem perda de generalidade, vou assumir aqui que é uma onda plana que se propaga na direção do eixo x. Podia ser em qualquer direção, então, mas só para facilitar aqui a nossa análise, eu vou considerar que a direção de propagação é o eixo x, mas isso não perde nada com relação à generalidade do problema. O que a gente discutir para o eixo x vale para qualquer eixo. Se a gente olha a lei de Gauss, basicamente divergente de E é igual a zero, a gente conclui que dx é igual a zero. O que nos dá de imediato que a componente Ex é constante. Pode ser zero ou pode ser algum valor constante. Bom, a gente aprendeu que uma onda eletromagnética ela é basicamente uma sucessão de campos variáveis. O campo elétrico varia para dar o campo magnético, e o campo magnético varia para dar o elétrico, e assim sucessivamente. De forma que se um campo for constante ou nulo, né, que é um caso particular de ser constante, ele não gera onda. Então, nesse caso, é só basicamente por considerar uma onda plana que se propaga na direção do eixo x, e olhando a lei de Gauss, a gente já verifica que essa onda ela não tem componente, né? O campo elétrico não tem componente na direção de propagação, que é a direção do eixo x. Então a gente diz que o campo elétrico ele é perpendicular ao eixo de propagação, que nesse caso é o eixo x, por isso podia ser qualquer eixo. Bom, então a gente fala que o campo elétrico é um campo transverso. Outra coisa, então, já que o campo elétrico é um campo transverso, eu já estou supondo que a onda se propaga ao longo do eixo x, eu vou supor que essa onda é uma onda harmônica, né? E mais, ela também, sem perda de generalidade, agora o campo elétrico ele oscila na direção do eixo y. Ele podia oscilar em qualquer direção perpendicular, né? Podia ser na direção do eixo z, na direção do eixo y, qualquer direção ortogonal, né? Ou paralela ao plano YZ. Mas no caso específico eu estou supondo um campo vertical, como está aí na figura. E ele é basicamente, né, a forma analítica dele é o vetor é de xt, é igual a amplitude é 0y, porque eu já estou restringindo ele a oscilar somente na direção vertical, e multiplicado por um termo harmônico, que é o seno de kx menos ômega-t mais um delta, multiplicado pelo versor y, que dá justamente a direção. Então esse é o vetor campo elétrico, né, dessa onda eletromagnética. Por outro lado, né, depois de fazer essa suposição de que o campo elétrico está paralelo ao eixo y,
Na verdade, daqui a pouco a gente vai ver que isso quer dizer uma onda polarizada, polarizada na direção vertical, na direção do eixo Y, mas ainda considerando as equações de Maxwell, a gente pega, por exemplo, a equação de Faraday, né? Rotacional de E é igual a menos dB dt. Né? Então, se eu uso lá as propriedades do rotacional, né? Como se calcula o rotacional, e basicamente eu vou ver que o rotacional é um vetor, e que se você manipula isso, você pode associar, né? Existe uma igualdade matemática. O rotacional é igual a menos a derivada de um vetor, que também é um vetor. Então a gente pode, né? Essa equação vetorial a gente pode escrever em termos das componentes x, y, z. Então eu botei em 3 linhas. A primeira linha diz relação à componente x, a segunda componente y, a terceira a componente z. Então a gente vê basicamente aí todas as derivadas com relação às componentes z, y e x. Mas observem, o campo elétrico ele oscila, né, apenas na direção y. Então ele só tem a componente y e é um y de xt, de forma que todas essas derivadas da primeira e da segunda linha, né, as derivadas espaciais, são nulas. Isso permite a gente concluir uma coisa muito importante, por sinal, né? Que a gente vê que a componente bx é constante e a componente by também é constante. Isso diz pra gente, né? A gente pode fazer a mesma análise que a gente fez para garantir a transversalidade do campo elétrico, né? Uma onda se propagando ao longo do eixo x. A gente viu que o campo elétrico era transversal ao eixo x, basicamente verificando que não existe, que a componente ao longo do eixo x era uma constante. Então a gente verifica aqui, ó, Bx é constante, ou seja, então não existe componente do campo magnético, né? É uma onda que se propaga na direção do eixo x. O campo elétrico já está dado, ele oscila na vertical, direção do campo y. E aí as equações de Maxwell já estão permitindo a gente verificar aqui que não tem componente nem em x e nem em y, ou seja, não existe componente do campo magnético paralela ao campo elétrico, senão by deveria não ser constante, e bx também, nem componente na direção do eixo de propagação, que é o eixo x. Só resta para a gente agora aqui calcular quanto que vale o campo magnético, porque a gente sabe uma onda eletromagnética tem componente, tem o campo elétrico e o campo magnético. A gente sabe que não tem componente de campo magnético nem na direção x e nem na direção y, mas tem na direção z. Então vamos olhar para essa equação, a última equação com um pouco mais de detalhes, e basicamente o campo magnético ele é um campo, ele é paralelo ao eixo z, né? Então ele oscila, enquanto o campo elétrico oscila na vertical, imagina que o eixo x está aí na direção de vocês. Então, o campo elétrico está oscilando na vertical e o campo magnético na horizontal, que no caso é a direção do eixo z. Então, B, campo magnético, é igual a um Z chapéu, B de Z, xt. Né? Xt porque a onda se propaga, né? Então toda a oscilação é ao longo do eixo x. Mas os campos são campos transversais, ou seja, eles só são perpendiculares. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o BZ, né? Eu vou pegar a equação que sobrou e na verdade vou resolver a integral, vou integrar ela de forma a explicitar quem é BZ. E aí basicamente eu vou integrar dy dx. Mas a gente já viu, né, que quem é y? Y é 0y vezes o termo harmônico, né, que é justamente a parte harmônica da função. Então, fazendo um pouco de álgebra aqui, basicamente tudo que é constante sai da integral e você integra, vai ser a integral de cosseno de x, de kx menos ômega t, e aí você integra essa integral de cosseno, vai dar menos seno, e rearrumando a equação, basicamente você vai ter que BZ é igual a mais k sobre ômega é 0y vezes o termo harmônico. Você pode identificar que K sobre ômega é 1 sobre C. E esse termo que sobrou é 0y vezes o termo harmônico, ele é basicamente o AY.
né? Você integrou, você reobteve a y. Então, no final das contas, a gente obtém que o campo BZ, ele é 1 sobre C, é y. Ou, se você quiser escrever em termos de y igual a C vezes BZ. Ou seja, a amplitude do campo y, ele é igual à amplitude do campo magnético vezes a velocidade da luz. E o campo está ilustrado aí nessa figura que eu desenhei. Então, um é perpendicular ao outro. Enquanto a onda se propaga na direção do eixo x, né, os campos elétrico e magnético são ortogonais. A gente diz que é uma onda polarizada porque o campo elétrico ele oscila numa única direção, no caso a direção do eixo y, então é uma onda polarizada em y, e a gente conclui que isso é uma onda transversal. O campo elétrico ele é ortogonal ao campo magnético, que por sua vez é ortogonal à direção de propagação k. No caso específico, k é igual a x, no caso específico que eu supus aqui no início do problema. Então, de forma a ilustrar numa situação real o efeito da polarização da luz, vamos considerar essas duas fotografias tiradas pelo mesmo fotógrafo praticamente no mesmo instante. O que difere uma foto da outra é basicamente o ângulo no qual o fotógrafo utilizou o polarizador. Então, por exemplo, o que a gente vê de diferença nessas duas fotografias, né? Bom, primeiro, a foto de cima está um pouco mais avermelhada do que a de baixo. A foto de cima eu consigo ver o que tem dentro da janela, né? Eu vejo algumas coisas que tem lá dentro. Por exemplo, eu vejo uma cortina lá. Na foto de baixo, eu vejo claramente o efeito do vidro. Então, basicamente, o que o fotógrafo fez na situação de cima, ele tirou a primeira foto e ele orientou o ângulo do polarizador, do Polaroid, de forma a eliminar a luz refletida pela janela. É sabido, e a gente vai aprofundar esse estudo nas próximas videoaulas, que quando a luz, por exemplo, a luz do sol, ela reflete em alguma superfície, ela sai basicamente polarizada. E aí o que o fotógrafo fez? Ele pegou o Polaroid, rodou de forma que filtrasse essa luz polarizada. Então, o que você acaba vendo é basicamente a luz que sai lá de dentro do quarto, né? Passa pela janela e praticamente o efeito da reflexão da luz no vidro ele desaparece porque o fotógrafo com o Polaroid ele retirou esse efeito, ou seja, atenuou bastante a luz refletida pela janela. Na situação de baixo foi o contrário. O fotógrafo tirou a foto, ajustando o Polaroid para que passasse o máximo de luz na direção da luz na direção de polarização da luz refletida. Então, a luz refletida pela janela é tão mais intensa que a luz que vem lá de dentro da casa que você praticamente não consegue ver e tem praticamente aí você vê claramente o efeito da janela. Esse efeito ele também pode ser analisado no laboratório e muito facilmente, né? É sabido que o laser é uma fonte de luz polarizada. E aí se a gente faz a seguinte experiência, pega o laser, que é polarizado, e faz a luz atravessar ou tentar atravessar um polarizador. Então, o que a gente observa é o seguinte, se eu pego o laser numa dada direção polarizado e a luz que sai dele bate no polarizador, ela é praticamente toda refletida, ou seja, 100% dela, né, aproximadamente, vai ser refletida. E aí, então, eu vou ilustrar isso num gráfico. Intensidade versus o ângulo. Que ângulo? Se eu rodar aqui o laser, então o laser ele é uma fonte de luz e a luz é polarizada. Então eu vou rodar um pouquinho o laser, de forma que eu rodo um pouco a polarização da luz. E eu começo a observar que a luz vai ser parcialmente transmitida pelo polarizador e parcialmente refletida, porque a intensidade já não vai ser tão grande quanto era na situação anterior. Se eu rodar mais um pouco, eu vou chegar numa situação em que praticamente eu vou eliminar a luz refletida e 100% dela vai ser transmitida e vai ser detectada. Então esse detetor aí, ele registra a intensidade da luz e eu vou montando um gráfico. Então se eu começar a rodar esse laser, eu em torno do eixo lá de simetria, eu vou observar um comportamento desse tipo que está aí. A intensidade da luz aumenta, diminui, aumenta, diminui. Isso
A explicação para isso é justamente a polarização da luz. Como eu tenho uma fonte de luz, eu estou rodando essa fonte, né, então eu estou rodando a polarização dela. E o polarizador, como está fixo, então, de acordo com a orientação do polarizador e da polarização da luz, ela vai ser totalmente refletida, totalmente transmitida ou parcialmente refletida e transmitida.